Fala rapaziada, eu sou o Matheus Jagliano e hoje na nossa aula de matemática a gente vai falar de razões trigonométricas, show? Vem comigo, ó. Então, a gente já aprendeu na aula passada, né, que num triângulo retângulo eu sempre vou ter uma hipotenusa e dois catetos, né? E quem são esses caras? A gente aprendeu que a hipotenusa é o ladinho oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos são os ladinhos opostos aos ângulos agudos. Aqui o ângulo vermelhinho e o ângulo azulzinho, certo? Tranquilo, então a gente já aprendeu isso, vamos passar para a parte de razões trigonométricas, né? O que são essas razões trigonométricas? A gente vai apresentar três inicialmente, que é o seno, o cosseno e a tangente. Vamos definir primeiro o seno, certo? O seno, a gente entende ele como cateto oposto sobre hipotenusa. Matheus, tá bom, hipotenusa eu sei quem é, o cara oposto a 90 graus. Só que quem é o cateto oposto? Você explicou pra gente que tem dois catetos. Sim, eu expliquei. E tá aí a pegada de trigonometria. A gente vai sempre falar de trigonometria, a gente sempre vai estar falando de lados e ângulos relacionados. Ou seja, quando eu falo do seno, eu estou falando do seno de um dos ângulos. Ou o ângulo beta, B ou o ângulo A. Azulzinho ou vermelhinho nesse caso. E o que eu estou falando para você? O seno do ângulo azulzinho é o cateto oposto ao ângulo azulzinho, ou seja, esse cateto sobre a hipotenusa. O seno, quer dizer, do ângulo vermelhinho é o cateto oposto ao vermelhinho, que é esse cara, sobre a hipotenusa, que segue sendo a mesma coisa, certo? Então, o meu cateto vai estar sempre relacionado ao ângulo. O cosseno, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vai ser o cateto que sobra, né? Você pode pensar nele como o cateto agarradinho ao ângulo. Pensa assim, ó que fofo. O cateto agarradinho ao ângulo B é esse cateto aqui, né? Ele está grudado no ângulo B. Então, o cosseno do ângulo azulzinho seria esse cateto sobre a hipotenusa, certo? O cosseno do ângulo vermelhinho seria esse cateto sobre a hipotenusa. A última razão trigonométrica que a gente vai ver agora é a tangente. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Do ângulo vermelhinho, a gente já viu que o oposto é esse aqui, o adjacente é esse aqui. Então, a tangente do vermelhinho seria esse sobre esse. Certo? Matheus, falando cateto e hipotenusa ficou meio confuso. Tá bom, vamos fazer um exemplinho. Aqui, eu desenho um triângulo retângulo qualquer, com o ângulo beta e o ângulo alfa, com os lados 15, 9 e 12, certo? Vamos definir as razões trigonométricas desse triângulo aqui. A primeira é o seno de alfa. O seno a gente viu que é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? O cateto oposto a alfa é 12. Então, eu escrevo aqui, ó, o 12. E quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? É o 15. Então, o seno de alfa é 12 sobre 15, certo? E o seno de beta? O cateto oposto a beta é o 9. A hipotenusa segue sendo a mesma, 15. Então, nesse triângulo, o seno de beta é 9 sobre 15. Cosseno de alfa. A gente aprendeu que cosseno de alfa é o cateto adjacente, o cateto agarradinho, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao alfa? Aqui é o 9, certo? Então, vou escrever aqui, ó, 9 sobre a hipotenusa. E a hipotenusa a gente viu que é o 15, certo? O cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente a beta, que é o 12, sobre a hipotenusa, que é o 15 também, certo? Show de bola. Por último, a tangente. A tangente a gente viu que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos fazer, ó, tangente de alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? 12. Quem é o cateto adjacente a alfa? 9. Por último, tangente de beta. Quem é o cateto oposto a beta? É o 9. Quem é o cateto adjacente a beta? É o 12. Então, aqui, a gente consegue escrever todas as razões trigonométricas presentes nesse triângulo aqui. Tranquilo?
Aqui a gente vai falar agora das inversas. Como assim as inversas, Matheus? As razões trigonométricas inversas. Porque cada uma dessas aqui vai ter uma inversa definida. A gente vai falar delas rapidinho agora. A inversa ao seno, a gente chama de cossecante. Aqui eu botei o seninho para vocês saberem que é inversa ao seno. Ela vai ser a razão inversa dessa. Ou seja, como o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante é a hipotenusa sobre cateto oposto. A oposta do cosseno é a secante. Como o cosseno, escrevi errado aqui, ela vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Por quê? Como o cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, ela vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. E por último, a cotangente, que é inversa da tangente. Como a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a cotangente vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Show de bola? Então, rapaziada, dando continuidade ao nosso estudo de relações trigonométricas, né? Agora a gente vai falar do que a gente chama de ângulos notáveis. Esses que são os ângulos de 30, 45 e 60. Por que a gente trata esses três caras como ângulos notáveis, né? A gente vai tratar eles desse jeito pelo seguinte ponto. A gente vai conseguir definir as razões trigonométricas deles três usando os nossos conhecimentos de geometria plana, que a gente já adquiriu até aqui. Certo? Vamos ver como isso vai acontecer. Para isso, eu primeiro vou achar o seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Para calcular esses caras, eu vou usar como auxiliar meu um triângulo equilátero, esse triângulo de lado L, certo? Ok. Eu sei no triângulo equilátero que todos os lados são iguais, nesse caso aqui todos os lados serão iguais a L. Eu também sei que todos os ângulos internos são iguais a 60. Informações iniciais sobre triângulo retângulo e triângulo equilátero que todo mundo lembra, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar de triângulo equilátero é o seguinte: sempre que eu traço uma altura desse cara, essa altura corta o lado referente a ela em dois segmentos de reta iguais. Ou seja, a altura do triângulo equilátero vai cortar esse aqui em L sobre 2 e esse aqui em L sobre 2. Certo? Outra coisa que a gente sabe também no triângulo equilátero é calcular a altura dele em relação ao lado. Eu sei que a altura de um triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2. Certo? E por último, a última informação é que a altura desse cara vai cortar o ângulo de onde ela parte em dois ângulos iguais. Ela vai ser uma bissetriz. Ou seja, ela vai formar dois ângulos de 30 graus. Certo? Ok. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Pode ser qualquer um dos dois, não faz diferença. Só porque esse aqui não tem nada dentro dele. Esse aqui eu escrevi dentro. Vamos olhar para ele com carinho. Se eu olhar dentro dele, eu sei o valor de todos os lados em função de L. Certo? Sabendo isso, eu já vou pegar que eu vou poder calcular essas razões trigonométricas em função de L. Vamos ver como isso acontece. Primeiro, o seno de 30, né? O seno de 30 é cateto oposto a 30, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o L. Certo? Eu tenho L sobre 2 sobre L. Eu posso cortar L com L, e isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Certo? O cosseno de 30. O cosseno de 30 é cateto adjacente a 30, ou seja, L raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa, que é L. De novo, eu vou poder cortar L com L. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Por último, a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou poder cortar L com L e 2 com 2. Isso aqui vai ser igual, então, a 1 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar esse cara, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, ele vai virar raiz de 3 sobre 3. Certo?
Vou fazer a mesma coisa com o seno, quer dizer, com 60. O seno de 60, cateto oposto a 60, então L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Corta L com L, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Por último, o cosseno de 60. Quer dizer, por último não. Cosseno de 60, cateto adjacente ao 60, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. De novo, corta L com L, vai virar 1 sobre 2. Tangente de 60, cateto oposto a 60, L raiz de 3 sobre 2, sobre cateto adjacente, L sobre 2. Então, L sobre 2. Corta L com L, corta 2 com 2. A tangente de 60, então, vai ser igual a raiz de 3. Certo? Tranquilo, definimos do 30 e do 60. Vamos agora trabalhar com 45. Para calcular essas três relações do 45 graus, eu vou usar um quadrado, certo? Um quadrilátero regular. Esse, eu sei que vai ter todos os ângulos internos iguais a 90 e todos os lados iguais a L. Tranquilo? Com essas informações iniciais, repare que eu tracei uma diagonal desse quadrado. Sempre que eu traço uma diagonal num quadrado, essa diagonal vai cortar os dois ângulos em ângulos de 45 graus. Aqui seria 45 e aqui também, tá? Além disso, eu sei que a medida da diagonal de um quadrado qualquer é L raiz de 2. Se você não acredita em mim, é só fazer Pitágoras aqui que você vai achar L raiz de 2. Show de bola? Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui com esse cara. Seno de 45, cateto oposto a 45, L sobre hipotenusa, L raiz de 2. Vou cortar L com L, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Certo? Cosseno de 45, L, cateto adjacente, sobre hipotenusa, L raiz de 2. Mesma coisa daqui, né? Já vou direto para o raiz de 2 sobre 2. E por último, mas não menos importante, tangente de 45. Cateto oposto a 45, L. Cateto adjacente a 45, L. L sobre L, corta L com L, isso aqui dá 1. Então aqui eu defini seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60, seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Esses caras vão sempre ser esses, certo? Então, em qualquer triângulo que você encontre o ângulo de 60, o ângulo de 30 ou o ângulo de 45, você vai poder usar o seno, o cosseno e a tangente desses três caras, certo? Por isso é muito importante, vou montar aqui uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, eu vou só colocar os valores. Aí vocês guardam essa tabelinha no coração de vocês, porque vocês podem ter certeza que vocês vão usar. Em alguma prova da vida de vocês vai ter que usar essa tabelinha, tá? A tabelinha é assim, ó. As linhas são os ângulos, as colunas, as razões. Então, ó, aqui é seno de 30, seno de 45, seno de 60. E a mesma coisa para todas. Vamos só copiar os valores, ó. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, cadê? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60,
meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E por último, tangente de 60, raiz de 3. Então você pega essa tabelinha e guarda para você, porque ela vai ser muito importante. Show de bola? Rapaziada, para fechar a nossa aulinha de relações trigonométricas, a gente vai falar agora de algumas relações importantes, tá? Deixa a tabelinha que a gente escreveu ali antes, só para dar uma auxiliada, mas vamos falar delas aqui agora. A primeira relação importante que eu vou falar para vocês é a seguinte: se x mais y, ou seja, se os ângulos x mais o ângulo y forem somados iguais a 90, eu vou poder afirmar que o seno de x é igual ao cosseno de y. Olha para essa tabelinha como é que isso é verdade, ó. Eu sei que 30 mais 60 somam 90, né? E olha, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. A mesma coisa para o 45. Dois ângulos de 45 graus somados vão ser iguais a 45, né? Ou seja, seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Certo? A segunda relaçãozinha diz o seguinte: se x mais y é igual a 90, essas tangentes multiplicadas são iguais a 1. Vamos ver se isso é verdade, ó. Se eu multiplicar a tangente de 30 pela tangente de 60, eu vou ter raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 é 3 sobre 3. Isso aqui a gente sabe que é igual a 1. A mesma coisa para o 45. A tangente de 45 a 1 vezes a tangente de outro 45, 1, vai ser com certeza igual a 1. Certo? Nossa terceira relação, ó. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Vamos fazer, vou usar o 30 como exemplo, ó. Tangente de 30, então, tem que ser igual a seno de 30 sobre cosseno de 30. Vou fazer aqui, ó. 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, eu faço o quê? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Raiz meio vezes 2 sobre raiz de 3, eu vou cortar o 2 com 2, vou ficar com 1 sobre raiz de 3. Quando eu racionalizar, eu vou achar raiz de 3 sobre 3. Certo? Isso aqui diz que o cosseno de x tem que ser igual a zero, e é lógico, porque se eu estou numa fração, eu nunca posso ter uma fração com denominador igual a zero, isso a gente já sabe. A última relaçãozinha é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa a gente chama de relação fundamental da trigonometria. E vocês vão falar mais dela um pouquinho mais para frente na sua aula de círculo trigonométrico, tá? Por hoje eu vou falar só como ela é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se vocês quiserem, assim como essas, testar ela nessa tabela aqui, vocês podem testar e ver que ela vai ser verdade. Show de bola? Rapaziada, de razões trigonométricas, dessa parte de trigonometria a gente já falou tudo. Tá tranquilo? Vamos que vamos. Aulinha dada e é isso. Tamo junto. Aquele abraço.